Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Solen. Bom dia, Giovanni. Como é que vocês estão? Edilson, bom dia. Bom dia para a Bárbara, para o João Gabriel, para o Aguinaldo, Érica, Viviane, Ana Beatriz. Espero que vocês estejam bem. Estão entrando pessoas, as pessoas estão entrando, a Bru também está entrando. Ok, o Henrique, bom dia, Henrique. Aos poucos nós estamos aqui com a entrada da turma. Já estamos com 13 pessoas. Estamos na véspera de um novo feriado, apesar de estarmos em isolamento, né? Mesmo assim, eu sei que alguns de nós temos que eventualmente sair para fazer alguma atividade, mas sempre ter a precaução e a cautela de tomarem as medidas de isolamento. Nós estamos passando ainda uma fase muito difícil. A perspectiva é que o mês de maio seja um mês muito ruim, né? Pelo menos é o que tem ouvido dos órgãos de saúde. Mas também tem a perspectiva que, passado o mês de maio, as coisas comecem a acalmar, né? Bom, eu vou continuar a matéria de hoje, né? Eu quero apenas perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação à matéria passada. As avaliações de vocês foram postadas. Vou começar a corrigi-las hoje à tarde. Eu espero corrigi-las até segunda-feira, para na segunda-feira ter um retorno para todos vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom para vocês? Então, tá bem, tá bem, tá bem. Todo mundo tá quietinho, eu acho que tá todo mundo escutando bem. Ah, o Henrique tá falando que tá ótimo, ótimo. Que eu tô inaugurando com vocês um microfone que eu ainda não tinha inaugurado com vocês, que tem uma captação melhor, justamente para que não tenha aquela reclamação de chiado, né? É claro que o risco fica só maior porque o som ambiente aqui meu, ele fica o microfone é mais sensível ao seu ambiente. Então, de vez em quando, você escutar uma rosnada de cachorro, alguma coisa assim, talvez. Espero que não, né? Bem, hoje nós vamos falar sobre o pagamento indireto, né? Que é a matéria que está faltando para terminarmos o estudo das obrigações e depois iniciarmos o estudo da responsabilidade civil. É uma matéria um pouquinho pedreira, então eu preciso um pouco da atenção de vocês. E apesar de ser uma matéria um pouquinho pedreira, é uma matéria bastante importante. Alguns desses institutos são muito comuns no dia a dia, outros são mais raros no dia a dia, mas alguns desses institutos, então, são muito importantes para o advogado, né? E porque nós estamos falando aqui sobre modalidades diferentes de pagamento. O que é o pagamento indireto? Vocês estudaram comigo até aqui que o pagamento ele tem que se dar no tempo, no local e na maneira previamente ajustadas entre o credor e o devedor. E pouco importa qual é o nome do contrato, pouco importa qual é a relação jurídica contratual, eu sempre terei o pagamento a partir do instante em que eu tenho a necessidade de um credor de poder exigir do devedor o cumprimento de uma prestação, seja essa prestação a prestação de dar, de fazer ou não fazer. Só que muitas vezes acaba acontecendo do pagamento não se dar da maneira que as pessoas esperavam que ele fosse ocorrer. E às vezes não é por simples desídia do devedor, às vezes não é porque o devedor não quis ou porque o devedor não tinha condições de pagar. Às vezes é porque havia uma série de questões que não tinham sido tratadas entre credor e devedor,
que acabaram aparecendo no decorrer do caminho, no decorrer dos dias, né? Ou ainda porque surgiram dúvidas quanto a todas as questões que são relacionadas ao pagamento. E vocês viram que são muitas as questões relacionadas ao pagamento, né? A gente conversou sobre isso nos nossos 2 últimos encontros, quando falamos sobre as medidas que o credor pode tomar para exigir a prestação e as medidas que o devedor pode tomar para se opor àquela exigência do credor ao recebimento da prestação. Então, há uma série de medidas que podem ser tomadas de uma e de outra parte, justamente por quê? Porque há uma dúvida sobre o pagamento em si. Às vezes, a dúvida surge em virtude da parte. O credor ainda é o credor, o devedor ainda é o devedor, como nós já colocamos aqui. Às vezes, a dúvida surge porque o objeto da obrigação precisaria sofrer alguma modificação, alguma alteração. E essa modificação, alteração não era prevista originariamente entre o credor e o devedor. E a terceira hipótese, que também é bastante comum, é a hipótese da chamada repactuação, aonde, de comum acordo, o credor e o devedor acabam ajustando uma outra maneira de pagamento, modificando o tempo, o local ou até mesmo o modo como esse pagamento será realizado. Então, nós temos 3 possibilidades, 3 grupos de possibilidades muito fortes quando falamos em pagamento indireto. O pagamento indireto, o que é? Pagamento indireto, que é o mesmo que adimplemento indireto, é o pagamento que se dá de maneira diferente daquela que foi originariamente estabelecida. Isto é pagamento indireto. E esse pagamento indireto pode ocorrer por quê? Ou há uma modificação da situação relativa às partes, o credor passa a ser outro, o devedor passa a ser outro, ou há uma modificação relativa ao objeto da prestação, e aí essa modificação pode ser relativa a tempo, local, modo, ou simplesmente se modificar um objeto por outro, transformar uma prestação de dar em uma prestação de fazer, etc. E, por fim, ou porque há uma disposição do credor e do devedor, de comum acordo, terceira alternativa, de optarem por uma modificação do pagamento previamente combinado. Aí, nesta terceira alternativa, modificação do pagamento previamente combinado, há pura e simplesmente uma repactuação, há pura e simplesmente um acordo entre credor e devedor. E lembrem-se, vocês viram no semestre passado que acordo é negócio jurídico. Então, nessa terceira modalidade, quando estamos falando em repactuação de comum acordo sobre o pagamento, estamos falando em uma modificação do negócio jurídico. É isso que vamos tratar também quando falarmos de pagamento direto. Então, esses 3 grupos: mudança da situação pessoal de credor, de devedor ou de ambos, mudança do objeto e a repactuação, são os 3 grandes grupos que podemos inserir as modalidades de pagamento indireto. Dito isto, eu vou agora falar para vocês quais são as modalidades de pagamento indireto. E vamos, na aula de hoje, começar a estudar parte delas. E na aula da semana que vem, terminaremos o estudo delas, terminando assim o direito obrigacional. Vamos falar sobre inadimplemento das obrigações juntamente com responsabilidade civil, porque o inadimplemento das obrigações traz como consequência a responsabilidade civil. Então, nós começaremos a estudar responsabilidade civil ou na segunda parte da aula da semana que vem,
ou ainda na segunda semana de maio, tá bem? Vocês tiveram compreensão do que é o pagamento indireto como abertura, como início de conversa? Posso seguir com a matéria? Perfeito. Eu estou sempre supondo... veio um sim. Quando não vem um sim, quando fica o silêncio, estou supondo que vocês estão entendendo. Mas o Gabriel já disse que sim. Alguém tem alguma pergunta sobre o que é pagamento indireto? Ficou claro para vocês o que é pagamento indireto, então? Então, vamos lá. Quais são as espécies ou categorias de pagamento indireto que temos no nosso direito? Vou escrever aqui para vocês uma a uma. São elas: a consignação em pagamento, a subrogação. Vocês vão encontrar a grafia dessa maneira, ou então com um hífen entre o sub e rogação. A novação. A dação em pagamento. Eu estou escrevendo no chat justamente porque a grafia às vezes é diferente do que uma pessoa pode imaginar. Vejam só, dação é com C cedilha, tá? A imputação em pagamento é outra modalidade, portanto. A remissão, essa remissão é com 2 S's. Aí vocês vão falar, pô, Senise, normalmente, mas remissão é com 2 S's? Não, eu vou explicar para vocês que há um outro instituto em direito que é remissão com C cedilha, tá? Então, a remissão, a confusão, o compromisso, a compensação e a transação. Percebam vocês, então, que há um número grande de maneiras de pagamento indireto. Vou repetir. Consignação em pagamento, está no chat. Subrogação, novação, dação, imputação, remissão, confusão, compromisso, compensação e transação. Então, vocês estão vendo aqui 10 categorias de pagamento indireto. Destas 10 categorias de pagamento indireto, o Código Civil acabou deslocando uma delas para o estudo dos contratos e seria mais propriamente dito considerá-la um negócio jurídico, mas o Código a considera um contrato, que é a transação. Mas eu vou rapidamente falar também da transação chegando no seu momento. Bom, vamos começar falando sobre a consignação em pagamento. Então, a matéria da aula de hoje, já dei o capítulo 14 para vocês, que é esse capítulo de apresentação do meu manual. Agora estou no capítulo 15 do meu manual, tá bem? Consignação em pagamento. Como alguns institutos são bastante curtos, alguns capítulos vão ser dados em uma quantidade maior numa mesma aula, tá? Consignação, o que é? Consignação em pagamento é o depósito judicial de coisa devida. Depósito judicial de coisa devida. Então, se é uma coisa que é objeto de pagamento e esta coisa está sendo depositada judicialmente, é porque há algum problema com relação a um dos itens que nós conversamos aqui. Ou a situação das partes fica duvidosa, ou o objeto pode ser questionado de alguma maneira, ou
temos uma mudança de curso que foi combinada pelas partes e que uma delas não estaria mais querendo cumprir. Então, lembre-se disso. Na consignação que há um depósito judicial. Esse depósito judicial existe por quê? Porque aquela pessoa que tem que efetuar o pagamento da prestação, que é o devedor, passa a ter algumas dúvidas com relação ao pagamento em si. E acaba, então, para preservar os seus direitos e para não ser considerado impontual, não ser considerado atrasado, ele acaba tomando essa medida que é a consignação. Então, a consignação em pagamento, ela serve justamente para o devedor provar, através do Estado juiz, isto é, do juiz de direito, que ele, devedor, ele está pagando através do processo judicial a prestação conforme ele entende adequada. Muito embora tenhamos algumas dúvidas com relação ao pagamento. Em que situações a lei possibilita a consignação em pagamento? Primeira situação, quando houver recusa do credor. Recusa do credor. Escrevi no chat, tá? Então, quando houver recusa do credor em receber o bem, ou ainda em dar a quitação. Conforme a gente conversou nas duas últimas aulas, para o devedor não basta efetuar o pagamento, ele tem que ter a prova do pagamento. A prova do pagamento, conforme nós já vimos, é a quitação. Normalmente, na sociedade da informação, essa quitação é uma quitação eletrônica, mas muitas vezes nós temos o problema da quitação não ser eletrônica, mas da quitação existir por conta de uma declaração que tem que ser entregue pelo credor de que recebeu o pagamento. Quando o credor se recusa a dar quitação, o devedor ele não é obrigado a entregar a prestação pura e simplesmente. Então, nesta primeira hipótese, caberá a consignação em pagamento porque ou o credor se recusa a receber o objeto da prestação, porque ele, credor, entende que o objeto tinha que ser outro e não aquele, ou porque o credor se recusa a dar a quitação, quando o devedor entende que o valor ou o bem que ele está entregando é realmente aquele que havia sido objeto da obrigação. Então, esta é a primeira hipótese. É a hipótese mais comum, a recusa do credor em receber o objeto ou em dar a quitação ao devedor. A segunda hipótese é a do credor não ser mais aquele. Então, a segunda hipótese é a dúvida sobre quem é o credor. Nesta segunda hipótese, nós estamos diante de um cenário bastante comum. Quando conversamos sobre pagamento, falei para vocês que há algumas perguntas que têm que ser respondidas para sabermos se o pagamento foi juridicamente válido e eficaz. A primeira pergunta: quem paga? Nós vimos que nem sempre é o devedor quem efetuará o pagamento. Mas aí vem a segunda pergunta, que é justamente o objeto aqui desta hipótese em que cabe a consignação. A quem se paga? Originariamente, o credor pode ter sido um, mas eu posso ter tido várias situações entre a data da constituição da obrigação e a data do pagamento que modificam aquela relação obrigacional, gerando uma fundada dúvida no devedor sobre quem deve receber.
Assim, se houve uma cessão de crédito, mas o devedor não foi comunicado, falamos da cessão de crédito na nossa última aula. Se o devedor não foi comunicado, aquela cessão ela não se opera para o devedor, porque o devedor é terceiro em relação a ela. Então, o devedor ele pode, havendo dúvidas sobre a identidade do credor, efetuar a consignação em pagamento, fazer o depósito judicial do pagamento. Posso também ter dúvidas quando o credor vier a falecer, no caso de pessoa física, ou no caso de pessoa jurídica, conforme já conversamos, quando a pessoa jurídica ela é sucedida por outra pessoa jurídica. Então, eu posso ter várias dúvidas sobre quem é o credor que irá receber este pagamento. Então, a segunda hipótese em que cabe a consignação em pagamento é a hipótese da dúvida sobre a identidade do credor. Não se tem certeza quem deve receber o pagamento. A terceira hipótese, a impossibilidade do credor em receber o pagamento. Nesta terceira hipótese, o pagamento ele não é realizado pela via eletrônica, porque não foi o ajustado. O devedor, então, ele não sabe como cumprir a prestação, porque o credor se encontra impossibilitado temporariamente de receber o pagamento. O credor pode estar em viagem, por exemplo, ou o credor ele pode estar em local incerto e não sabido, que é algo que às vezes acaba acontecendo, levando às vezes até mesmo a uma futura declaração judicial de ausência do credor para fins de abertura de sucessão dos seus bens em favor dos seus herdeiros. Vocês tiveram uma noção do que é ausência rapidamente com a professora Janaína, no primeiro ano. E vocês terão mais sobre isso quando falarmos de sucessões, direito das sucessões. Enfim, quando há uma impossibilidade do credor em receber o pagamento e o devedor, obviamente, não quer ficar com a situação em atraso, não quer se tornar inadimplente, ele quer efetuar o pagamento no tempo, no local e no modo consignados, ele então propõe a ação de consignação em pagamento. Uma outra hipótese em que cabe a consignação em pagamento é a mora do credor. Não é só o devedor que entra em mora. Mora o que é? Mora é o atraso no cumprimento do pagamento. Eu posso ter a mora do credor. Um exemplo comum de mora do credor é o exemplo do local do pagamento ser o domicílio do devedor. Enquanto o credor não comparecer no local do pagamento, já tendo superado o tempo em que o pagamento deveria ocorrer, o credor estará em mora. Então, eu posso ter mora do credor com relação às chamadas obrigações quesíveis ou querable, que nós estudamos aqui quando conversamos sobre local de pagamento. Eu até dei como exemplo o exemplo do seu Barriga, no seriado mexicano Chaves. E o seu Barriga é o credor de todos os inquilinos da vila. E ele vai, então, todo mês cobrar o aluguel na casa de cada um deles. Esse é o típico caso de obrigação quesível ou querable. Querable é uma expressão francesa. Quesível, apenas lembrando para vocês, se escreve desta maneira. Bom, como vocês podem ver, há várias hipóteses de consignação em pagamento. Eu apenas mencionei para vocês as principais. A matéria consignação em pagamento, ela está regulada tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil. No Código Civil são esses artigos, os artigos 334 a 345 do Código Civil. Trabalha com o direito material da consignação em pagamento. Mas na aula de hoje nós vamos ainda falar um pouquinho, nessa primeira parte da aula de hoje, sobre alguns aspectos processuais.
E os aspectos processuais da consignação em pagamento se encontram nos artigos 890 a 900 do Código de Processo Civil. Tá? Eu só preciso revisar, eu não me recordo se esses artigos são do Código de Processo Civil atual ou não, tá, gente? Só isso, eu preciso dar uma olhadinha aqui sobre isso e falo para vocês os artigos corretos depois do intervalo. Agora estou lembrando que eu acho que não são esses os artigos do Código de Processo Civil novo, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, o que é importante frisar é que essa matéria ela é regulada tanto pelo direito material, pelo direito civil, quanto pelo direito processual, porque a ação de consignação em pagamento é uma ação de procedimento especial. Não é uma ação de rito ordinário, como vocês estão aprendendo com o professor de Teoria Geral do Processo, e não é uma ação de processo de execução, conforme vocês também tiveram uma noção breve com esse professor, ou de processo cautelar, que compreende as chamadas tutelas de urgência, né? A ação de consignação em pagamento é uma ação de procedimento especial. Bom, dito isso, então vamos analisar as situações que são possíveis do ponto de vista de direito processual. Qual é o procedimento? Já que eu conversei com vocês sobre as principais hipóteses em que é possível ter a consignação em pagamento. Em primeiro lugar, para eu ter consignação em pagamento, eu tenho que ter 3 elementos ou pressupostos. Isso quer dizer que não basta que a pessoa efetue o depósito judicial da prestação. É necessário que a ação de consignação em pagamento, que é a ação que esta pessoa propõe, seja julgada procedente. Por quê? Porque não é o simples fato de uma pessoa efetuar o depósito judicial do bem que trará como consequência a quitação daquela obrigação. Às vezes o devedor pode julgar que deve menos, por exemplo, ou às vezes o devedor pode julgar que tem que entregar uma coisa, quando na realidade deveria entregar outra coisa. Então, o depósito judicial, ele não serve para quitar o pagamento, a menos que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente. Creio eu que isso faz sentido para todos nós. Por que é importante o depósito judicial? Porque o devedor ele tem um prazo para cumprir a prestação. Lembram-se? A prestação ela tem que ser cumprida no tempo, no local e no modo previamente ajustados. Se o devedor tem um prazo para cumprir essa prestação e ele verifica que há uma das hipóteses em que cabe depósito judicial, porque há dúvidas sobre o objeto, ou há uma dessas hipóteses que eu acabei de mencionar, dúvidas sobre quem é o credor, impossibilidade do credor em receber, mora do credor. Então, ele, devedor, para não ficar em mora, isto é, para não ficar atrasado no cumprimento daquela obrigação, porque a mora traz consequências jurídicas, a mora traz penas para quem está atrasado. Então, o devedor, para não ficar atrasado, ele realiza a ação de consignação em pagamento. Pois bem, se o juiz julgar procedente a ação de consignação em pagamento, a sentença judicial de procedência da consignação em pagamento servirá de quitação.
e suprirá a falta da quitação que o credor deveria ter realizado. Perfeito? Mas, se o juiz julgar improcedente a consignação em pagamento, o devedor estará em mora e arcará com todos os efeitos da mora desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado. Isso quer dizer que, quando o juiz julga improcedente a consignação em pagamento, o juiz considera que o devedor não tem razão e o credor tem razão. Então, o mais comum na ação de consignação em pagamento, ou é a procedência total da ação de consignação em pagamento, e a sentença judicial, então, substituirá o termo de quitação que o credor deveria ter dado, mas não deu, ou a improcedência da consignação, caso em que a sentença judicial reconhecerá que o devedor está em mora, o que acaba sendo bom para o credor. É também possível a procedência parcial da consignação em pagamento, quando o juiz verifica que parte da obrigação está sendo cumprida. Neste caso, apenas haverá a mora quanto ao que ainda resta a ser cumprido. Então, esta terceira hipótese também existe, também é frequente, porém é menos frequente do que as duas hipóteses anteriores. Bom, então o juiz ele não é obrigado a pura e simplesmente aceitar o depósito judicial que é feito. O juiz ele verificará, naquele caso concreto, se a obrigação ela realmente está sendo cumprida de forma apropriada e se houve motivo para a consignação em pagamento. Diante disto, nós temos que frisar que há 3 elementos que são autênticos pressupostos da consignação em pagamento. Quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento é a existência de uma prestação a ser cumprida. Existência de prestação a ser cumprida. Eu só posso falar que há uma prestação a ser cumprida se eu tenho todos os elementos da relação obrigacional evidenciados, clarificados. Por exemplo, ainda não há prestação a ser cumprida se eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta e não houve a indicação da coisa. Lembram disso? Se eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta, é necessário que ocorra a transformação da coisa incerta em coisa certa. Isso é feito através da indicação. Então, para que eu tenha uma prestação do ponto de vista de prestação exigível e de prestação a ser paga, eu preciso que essa prestação ela seja certa, líquida e vencível. A prestação ela tem que ser certa, ainda que a obrigação seja de dar coisa incerta, porque aí eu preciso ter a transformação da coisa incerta em coisa certa. Então a prestação tem que ser certa, líquida e exigível. Pois bem, eu só posso falar em prestação certa, líquida e exigível se eu tiver todos os elementos da obrigação para que ocorra o pagamento. Então, eu tenho que ter a coisa que era incerta transformada em coisa certa. Eu já tenho que ter uma coisa certa desde o início. Tenho que ter o valor líquido, o valor econômico desta coisa perfeitamente delineada.
Se o objeto é pura e simplesmente a entrega da coisa, eu tenho que ter as características deste objeto que possam fazer com que ele seja considerado coisa certa e exigível, no sentido que há um termo para pagamento, isto é, um tempo para o pagamento ser realizado. Então, o primeiro pressuposto é a existência da prestação certa, líquida e exigível. Claro, o credor só poderá exigir o pagamento disto na data última deste pagamento, porque e depois disso já haverá mora por parte do devedor. E aí o credor poderá exigir, além da prestação principal, a pena civil, que eu vou falar para vocês nos nossos próximos encontros, porque aí teremos responsabilidade civil do devedor. Então, o primeiro pressuposto é a existência de uma prestação certa, líquida e exigível. Vamos ao segundo pressuposto. O pressuposto é a existência de uma causa legal que autorize o depósito judicial do bem. Uma causa legal que autorize o depósito judicial do bem. Bom, quais são as causas legais que autorizam o depósito judicial do bem? Eu já falei para vocês de 4. Falei para vocês da recusa do credor em receber o objeto, ou em dar quitação. Primeira hipótese. A segunda hipótese, a dúvida sobre a identidade do credor. A terceira hipótese, a impossibilidade do credor em receber aquela prestação, ainda que a impossibilidade seja temporária. A quarta hipótese, a mora do credor. Mas ainda há outras hipóteses que a lei prevê. Então, vamos tratar das outras hipóteses. Quinta hipótese. Venda de imóvel. Estou aqui anotando no chat para vocês. A venda de imóvel de insolvente ou falido. Se um devedor tem que pagar para ficar com o imóvel e o vendedor tornou-se, no decorrer daquele contrato, insolvente ou falido, o devedor poderá efetuar a consignação em pagamento. Então vejam a situação. Há um contrato de compra e venda e há uma situação em que o devedor tem que efetuar o pagamento de prestações da venda desse imóvel. Mas o vendedor transformou-se em pessoa insolvente, isto é, foi declarada a sua insolvência civil por decisão judicial, ou foi declarado falido, também por sentença judicial. Nesses casos, cabe a consignação em pagamento. Outra hipótese. Na desapropriação, o poder expropriante poderá depositar a indenização se o expropriado se recusar em recebê-la. Até ficou em caixa alta sem querer na digitação que estava fazendo. Nesta hipótese, já estamos acabando a aula, a desapropriação é um ato formal da administração pública. E quando há desapropriação para a construção de alguma obra pública, se quer pagar a indenização para o expropriado, que isso é direito fundamental, que todo proprietário individual tem. Se o expropriado discordar do valor a ser pago, caberá a consignação. Voltaremos depois do intervalo. Vou passar o link para vocês entrarem às 9h30, tá bom?
Vamos tomar o nosso cafezinho e a gente já volta.